O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Irmãs, irmãos, essa palavra é um grande tesouro, um talento que Deus acaba de nos oferecer. No silêncio, também vocês crianças, no silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que nos faça compreender tudo o que essa palavra nos revela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, domingo que vem, vamos encerrar o nosso calendário das celebrações com a festa solene
de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo. Domingo passado, hoje e domingo que vem, são 3 domingos de prestação de contas. Aquilo que no comércio se faz depois das festividades do fim de ano, na fé nós fazemos antes do Natal, que é o balanço da vida, não é? Fechar para o balanço, avaliar como é que tem sido a nossa vida no segmento do Senhor. Ele que domingo passado chamou-nos à atitude de vigilância, não qualquer vigilância, mas uma vigilância acompanhada de uma prudência, com lâmpadas nas mãos e ainda uma vasilha de azeite. Hoje continua esse diálogo do Senhor. Com esses 2 textos de hoje e domingo que vem, nós encerramos a leitura do Evangelho de Mateus. Tomem lá comigo, vamos fazer um balanço da nossa vida, um balanço espiritual, moral, ético, físico, emocional, psicológico, material, de todas as dimensões de nossa vida com esse texto. Peguem lá comigo. E é bom que a gente pegue esse texto na perspectiva do dia de oração que o Papa chamou a gente para viver hoje, a solidariedade com os pobres da terra. Vamos lá? Crianças, vocês também, crianças, vamos lá? Mateus 25, versículos 14 até o versículo 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. É uma conversa dirigida aos discípulos, não é uma conversa dirigida a todo mundo, nem a qualquer um. Ele está conversando isso já pertinho da Semana Santa, onde vai acontecer a sua morte. É uma das últimas, capítulo 25 de Mateus. No capítulo 26, 27 e 28 já é a paixão, morte e a ressurreição dele. Então, ele não está conversando isso com qualquer um. Ele está conversando isso com gente que está convivendo com ele há 3 anos. E ele está fazendo um tipo de balanço e avaliação da vida depois de 3 anos. Então é uma conversa com gente madura, com quem ele tem segurança de que fez um caminho, de que deu a instrução, e que é preciso que as pessoas que fizeram com ele um caminho tenham segurança. Não tenha dúvida das questões que ele apresenta, porque ele já fala supondo e considerando a segurança de tudo que ele transmitiu em 3 anos. Então ele não tem dúvida do que ele vai falar. Vamos lá? Tome lá comigo. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Que homem é esse que vai viajar para o estrangeiro? Quem é esse que vai viajar para o estrangeiro? Quem? 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 Quem é o homem que vai viajar para o estrangeiro? Quem é o patrão? Quem é o homem que vai viajar para o estrangeiro? Que já foi chamado de patrão, de dono da vinha, com vários nomes. Quem é? Que está prestes a ir embora, minha gente. Jesus é no clima da despedida dos apóstolos. Ele está falando em metáfora, em parábola, uma linguagem que ele preveniu os apóstolos 3 anos. Ele está falando um código que não é um segredo. Eles estão entendendo o que ele está falando. Se você pegar o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, é aquela cena que Jesus anuncia que chegando em Jerusalém vai ser perseguido, preso, torturado, morto, pregado na cruz, mas vai ressuscitar. No Evangelho ele anuncia isso 3 vezes. 3 anos que ele foi a Jerusalém com os apóstolos, ele foi a Jerusalém, e nesses 3 anos que ele foi, ele anunciou que isso ia acontecer. Então, ninguém está tendo dúvida. Teve inclusive as cenas em que Pedro se recusou a aceitar a morte de Jesus, a perseguição, repreendeu Jesus. A cena em que Jesus subiu o monte da transfiguração, lá no capítulo 16, entendido? Então está tranquilo. Aqui nós temos que fazer também um encerramento do nosso ano com o Evangelho de Mateus, como alguém que está caminhando com Jesus desde novembro do ano passado. Combinado? Combinado?
O ano passado nós começamos a ler Mateus no dia 27, se não me engano, de novembro. Então nós temos um ano acompanhando Jesus no Evangelho de Mateus. Combinado? Então, um homem ia viajar por estrangeiro. Esse homem chamou seus Empregados. Quem são os empregados? Nós. Os apóstolos e nós. Os apóstolos que caminharam 3 anos com Jesus, eu que caminho com Jesus há 57, cada um na sua idade aí sabe quanto tempo. Mas em todo caso, todos nós que estamos caminhando desde novembro, um ano com ele, através do Evangelho de Mateus. Chamou seus empregados e lhe entregou os seus bens. Que bens são esses? Jesus não tinha bens materiais, tinha? Lembra da cena em que alguém chega dizendo assim: eu te seguirei onde quer que fores. Jesus fala assim: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninho, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Lembra? Então não são bens, não é casa, apartamento, sobrado, carro, barco para pescar, para passear, cavalo de 5 mil reais cada cavalo. Não está falando desses bens, não é? Correto? Que bens são esses? A gente vai retomar daqui um pouco. Entregou os seus bens. Versículo 15, leia. A um deu 5 talentos, a outro deu 2. e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua Capacidade. Em seguida, Viajou. então a cada um deu uma quantidade diferente, porque antes dele dar os talentos e confiar os bens dele, ele olha para quê? Para a capacidade, porque Jesus nunca vai pedir de você o que ele sabe que você não é capaz de fazer. Amém? Jesus te respeita. Se Jesus te chamou a ser pai, mãe de 5 filhos, é porque ele sabe que você tem condições de ser pai e mãe de 5 filhos, de 1 ou de 2 ou de 10, é porque ele sabe que vai te acompanhar e te auxiliar, e ele só te deu esses filhos porque sabe que você tem condições de ser pai, mãe desses filhos. Se te deu essa esposa, um só esposo, uma só esposa, é porque ele sabe que você tem condições de cuidar de uma, amém? E assim por diante, a lista é enorme. Agora, o talento é uma linguagem da economia. Um talento corresponderia hoje a 2 quilos de ouro. Então, a pessoa que recebeu 5 talentos corresponde a 10 quilos de ouro. A pessoa que recebeu 2 talentos corresponde a 4. E a pessoa que recebeu 1 corresponde a 2 quilos de ouro. Agora, o que é esse ouro? E em seguida viajou. O que é esse ouro? O que são os talentos que cada um de nós recebemos de Deus? Vamos ver? Vamos avaliar mais corajosamente? O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outro 5. Volta comigo ao versículo 15. A um deu 5, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Então, irmã, irmão, hoje uma das dúvidas mais fortes, vocês que são pais e mães de filhos adolescentes ou filhos já adultos, e mesmo vocês, esposas e esposos, sabem do quanto é difícil conviver com uma pessoa num casamento, ou numa casa, ou num trabalho, ou na igreja, que ela tem sempre dúvida e insegurança se ela
se será que eu dou conta, se será que eu não dou conta. Não é difícil? Não é uma tortura? Conviver com gente que não tem discernimento e não sabe da capacidade que ela tem, não é duro? Não é triste? Se você passa por essa crise, sai dela a partir de hoje. Nunca mais viva a sua fé, o seu casamento, a sua vida de pai e mãe, a sua profissão, a sua vida na igreja. Nunca mais viva guiado pela dúvida, se será que eu dou conta, se será que eu não dou conta. Porque isso é próprio de quem não se relaciona com o Senhor, de quem recebeu dele os dons, os talentos, as capacidades, e que não escutou a ele dizendo, toma isso e cuida disso, amém? Então, um bom modo de fazer esse discernimento é começar a uma disciplina de vida de oração. O Espírito Santo é quem melhor vai dando a você o discernimento e a compreensão do que você de verdade é capaz de fazer. É triste demais conviver com uma pessoa insegura, que vai amadurecendo, vai ficando velha e está sempre como um adolescente, imatura e não sabe se eu dou conta. Será que eu dou conta? Será que eu não dou conta? É ruim demais. Vejam que a primeira leitura e o Salmo falam da pessoa que tem segurança. Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale mais do que as joias. Seu marido confia nela plenamente, não há falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto todos os dias de sua vida. Ela procura a lã e o linho, ela sabe trabalhar, ela sabe estender as mãos para o material de trabalho, ela estende a mão para a roca, ela abre as mãos ao necessitado, ela tem segurança do que ela pode fazer no casamento dela, ajudando um pobre que precisa, ela não tem dúvida. Mas um homem também que presta, ele não tem dúvida, amém? E nós estamos vivendo tempos de homens e mulheres imaturos e inseguros demais. Essa semana nós vamos ter a ajuda daqui a uns dias de uma psicóloga que vai começar a colaborar aqui. Aí ela falava comigo essa semana, nós conversávamos, planejando o trabalho dela, e ela me perguntava se tinha muitos problemas aqui. Falei, doutora, tem demais. As pessoas estão vivendo um processo de uma insegurança tão grande que eu não sei o que a gente vai fazer. Aí ela disse assim, padre, isso é falta de maturidade e discernimento. Padre, não põe culpa no capeta não. Falei, não doutora, isso não é coisa do capeta. Se fosse do capeta estava fácil. Porque o capeta, Jesus não pergunta se o capeta quer sair da pessoa ou não. O sangue dele, a cruz dele, uma água benta põe o capeta lá no lugar dele. Agora, se você não quiser, nem Jesus nem o capeta mexe no você. Está claro? Se você não se abre ao Espírito Santo, se você não permite, você fica um velho, uma velha insegura, imaturo, está sempre querendo começar do zero. Está sempre namorando, está sempre procurando uma mulher, está sempre procurando um homem e sonhando romanticamente. Tem uns que vêm atrás de mim falando assim em casamento, em constituir família. Eu olho para a pessoa, os traços, apesar da maquiagem, das tinturas no cabelo e dos trem de pendurado na cara. Eu falo para ele, mas quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Falei, mas você não tem mais nem organismo para ser pai e mãe de um filho saudável. Você nem tem idade mais para ser pai, você tem idade para ser vô, rapaz. Você tem idade para ser vó. Não é hora mais de ter essas dúvidas, não. Precisa ter segurança. Não pode ter dúvida. Voltemos lá. Nós estamos fazendo um balanço. É natural que eu fique um pouco mais exaltado, tá? Porque o trem, a avaliação de hoje, ela não é com você. Ela é comigo também. Ok? Vamos lá? Voltem lá. Ela é comigo também. A bronca do Senhor é também comigo. A cada um de acordo com a sua capacidade.
Não tenha dúvida da sua capacidade. Versículo 16. O empregado que havia recebido os 5 talentos saiu, logo trabalhou com eles e lucrou outros 5. Versículo 17, vocês, vai-lhes. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Para lá. É assim. Quem recebeu muito, dobrou. Quem recebeu médio, dobrou. Mas quem recebeu pouco, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. O que é isso? Hoje nós vivemos um processo permanente em que a gente não olha mais para a gente. A televisão, a cultura da imagem, a cultura da internet, a linguagem da comunicação moderna faz a gente estar o tempo inteiro olhando para o outro e se comparando. Então a gente nunca olha para a gente para perguntar a que é que a gente realmente tem capacidade para viver e para fazer. A gente está sempre comparando-se com os outros. A gente nunca olha para a gente para saber do que a gente é capaz. Então, se primeiro quem tinha capacidade para cuidar de 5 recebeu 5, a gente fica assistindo. Quem tinha capacidade de receber 2, a gente ficou assistindo, recebendo 2, e depois o coração tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Será que tanto que esse patrão vai dar para mim? E o patrão vem e me entrega 1, vem imediatamente o complexo de quê? De inferioridade. Eu sou mesmo um banana, um coitadinho, não dou conta de nada. E aí é que o caldo piora mais ainda. Ao invés de ter coragem de olhar para si e dizer: nossa, mas como o Senhor me ama, o Senhor reconhece e sabe que eu não poderia ser cobrado de uma coisa tão grande que eu não daria conta, mas Ele exatamente confiou a mim o que eu sou capaz. Ter um filho, ter 2 filhos, não ter 10, não ter 20, não é? O Senhor deu para mim o que eu sou capaz. Ele me ama, Ele cuida de mim. Mas não, ele saiu e enterrou logo. Por quê? A palavra vai dizer, versículo 19, todo mundo. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os seus empregados. Quem é o patrão? Jesus. Quando é que ele vai voltar? No dia do juízo, não é? Ele vai voltar. Eu dizia domingo passado e repito que não existe a menor possibilidade de ser cristão, de ser católico, se você não proclama na Santa Missa e não acredita no que fala. Maranatá, vem Senhor Jesus. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nós te aguardamos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como ser cristão se não vive uma vida de virgem prudente, numa vasilha a lâmpada, na outra o azeite, aguardando a vinda dele. Amém? Amém. Voltem lá. E foi acertar contas com os empregados. Versículo 20. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, Tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que eu lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo Bom e fiel. Como foste fiel na administração, de tão pouco. de tão pouco. a quem o patrão entregou máximo 5, ele chama de fiel na administração de quê? Tão pouco. Então não se iluda se você tem muito. Entendeu? Não se orgulhe se você tem muito dinheiro, muitos bens, muitos filhos, muitas coisas,
muitas profissões, muitos talentos, muitos dons. Não se iluda, porque o Senhor considera que o muito que você acha que tem diante do tudo que Ele é, nós estamos sempre no pouco. Nós nunca seremos o muito que nós nos iludimos pensando. Nem quem tem muito é muito e nem quem tem pouco é pouco. Tá claro? No cristão não cabe complexo de superioridade e no cristão não cabe complexo de inferioridade. Isso é coisa para gente doente, desequilibrada, doida, maluca, imatura, infantil, sem discernimento no espírito. Amém? Então reage. Hoje é dia de balanço, de prestação de contas. Como foste fiel na administração de tão pouco. Onde que estamos? Versículo 21. O patrão lhe disse: muito bem, servo, bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Brada. Vem participar da minha alegria. Se você pegar a sua Bíblia, pode ser que vai está traduzido assim: entra na alegria do teu Senhor. Vem participar da minha alegria, é o mesmo que entra na alegria do teu Senhor. Versículo 22, vamos lá? Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: brada, Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Brada, vem participar da minha alegria. Aos 2 ele disse a mesma coisa: como foste fiel na administração de tão pouco. Na administração de tão pouco. Se você só tem um filho ou tem 10, sempre dirá humildemente diante do Senhor: o Senhor me confiou um pouco e eu quero ser fiel ao pouco que o Senhor me confiou. Porque o Senhor não poderia confiar jamais a mim tudo, que eu jamais daria conta de tudo. Amém? Não é porque Deus é ridículo e esconde para uns uma coisa e dá para outros não. O discernimento do que é que Deus confiou a mim para cuidar é uma coisa que nem sempre é fácil de fazer. Uma das experiências que eu mais tenho encontrado, e nessa semana foi muito forte, é a experiência de pais que têm filhos em relacionamentos diferentes. Vive primeiro uma união, tem lá 2 filhos, sofre por aquele casamento, sofre, aí de repente, isso é mais comum inclusive em nós homens, lá na frente larga a mulher com os filhos, por quem sofreu demais, teve trabalho demais, foi difícil demais, e aí larga, arruma uma mais novinha, aí empolga. Aí ela fica grávida e fala: nossa, agora eu quero ser pai de uma maneira diferente. Aí tudo que não deu para os primeiros filhos, aí dá tudo para o filho agora, e o filho agora recebe tudo numa medida desproporcional. Aí vai ser sempre pai de 2 grupos de filhos estragados. O primeiro porque não recebeu nada, e o segundo porque recebeu tudo. É sempre uma desproporção, falta de discernimento. Isso existe? Essa semana, curiosamente, eu atendi vários casos de vítimas desse tipo de situação. A gente nunca tem o discernimento e a capacidade para perceber: olha, já que agora na velhice eu vou ter esse filho, e esse filho está mexendo tanto comigo, eu vou aproveitar. Esse filho que mexeu com tanto sentimento meu, eu vou dar a ele o tanto que ele precisa, e vou aproveitar o sentimento que sobra e vou cuidar dos outros, que eu sou pai há mais tempo e não dei conta de viver bem com eles. Quase nunca nós homens, sobretudo, damos conta de recuperar com a medida saudável do discernimento. Está claro? Isso tem acontecido muito. É uma desproporção. Aos primeiros filhos os faz de vítima, e aos últimos ou ao último o faz
de opressor que recebe tudo e acha que é dono de tudo. Isso é muito fino. Dar conta de discernir isso. Como foste fiel na administração de tão pouco, vem participar da minha alegria. Versículo 24. Agora é o desfecho, que não vai sobrar nem um pedacinho da nossa do nosso barracão. Vamos lá? Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: presta atenção como é que se comporta uma pessoa que recebe pouco e que não sabe aproveitar da medida do amor de Deus, que te conhece e sabe que você é capaz de pouco e por isso te respeita e não cobra de você o que você é incapaz de fazer, ou que te faria sofrer. E disse: todo mundo: Senhor, tu me entregaste. É isso? 24. Ah, desculpe. Agora eu que me perdi. Vamos lá. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse: vocês: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. É sempre assim. Por que você não casou? Ah, porque passei a vida inteira com medo. Todo homem que eu arrumei, toda mulher que eu arrumei, eu tinha medo. Não dá certo. Por que você não ficou pai? Ah, porque eu tinha medo. Os que arriscam e pensam assim: não, minha vocação é ser esposa, minha vocação é ser pai, minha vocação é ser mãe. Você enfia a cara e você põe na mão de Deus e você atravessa o brejo que for, mas você atravessa, não é assim? Não é? Você enfrenta. O que você sabe é que é uma medida. O Senhor pôs em mim um desejo de ser pai, um desejo de ser mãe, de ser esposa, de ser esposo. Esse é o meu ideal, isso é o que o Senhor reservou para mim. Eu vou entrar nessa e vou pagar o preço e arcar com as consequências do que vier, mas a minha parte eu vou fazer. Pá! Aí não, aí passa a ocupar o lugar de vítima. Tudo que recebe de Deus é sempre no lugar de vítima. O nhen, a choramingança, a gimura, não é? E aquela falsa humildade, que parece humildade, mas não é humildade, é um complexo de inferioridade. Senhor, sei que és um homem severo. Que trenzinho mais insuportável de ouvir. Pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste, por isso fiquei com medo. Irmã, irmão, olha aqui para a cruz. Se você experimenta medo da missão que Deus confiou a você, ou se você tem na sua família alguém que vive com medo da missão que Deus confiou, estenda a sua mão aqui para a cruz. Reze por você, pela sua família, ou por aqueles que estão dominados pelo medo, pelo complexo de inferioridade de medo. Reze comigo: Senhor, Senhor, hoje eu quero receber todos os dons, todos os bens, todos os benefícios espirituais, materiais, psicológicos, afetivos, da razão, do coração. Eu quero receber tudo. E quero multiplicar tudo. Não vou ser uma vítima. Do meu próprio medo. Do meu fracasso. Da minha fraqueza. Senhor. Por tudo que o Senhor sofreu na cruz. E não renunciou. E não renegou sua missão. E sua vocação. Eu te peço. Põe em mim a coragem da cruz. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e peça ao Senhor para te dar essa coragem da cruz. A coragem de renunciar a si mesmo cada dia, tomar sua cruz e seguir ao Senhor.
e pagar o preço e a consequência dessa entrega ao Senhor, e não ficar escondendo os talentos e fugindo da cruz e enterrando a cruz, guiada e guiado pelo medo. Peça ao Senhor para pôr em você o vigor da cruz. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Amém. O desfecho agora não vai ser fácil não. Peça também o Espírito Santo para te ajudar a ver qual vai ser a reação do patrão com você, comigo e com você agora. Tome lá. Versículo 26. O patrão lhe respondeu. Brada. Servo mau e preguiçoso. Vixe Maria. Servo o quê? Mau e preguiçoso. Será que nós vamos sair da igreja com essa faixa? Com essa faixa? Com a camiseta de serva e servo mau e preguiçoso? Cuidado com suas rezas. Cuidado com o que você faz quando você chega diante do Senhor achando que está convencendo o Senhor de que sua fraqueza é grande e que Ele não pode contar com você porque sua fraqueza é grande. Cuidado. Quando você chega no Senhor e diz assim: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantaste, ceifa onde não semeaste. Por isso fiquei com medo, escondi meu talento no chão. Eu não dei esse amor para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos. Eu não trabalhei na comunidade, eu não ajudei quem precisava, eu não fui ao encontro dos que necessitavam da minha ajuda. Senhor, eu sei que o Senhor é severo. Cuidado com essas rezinhas bobinhas, xoxa, infantis, de complexo de inferioridade que faz você pensar, imaginar que está convencendo o Senhor, de dizer: tadinha, tadinho, tá bom, não tem importância não, você não fez nada, sua casa está uma bagunça, seu coração está uma bagunça, seu trabalho, sua fé está tudo uma bagunça, seu casamento está uma bagunça, não tem importância não, mas eu te amo. Cuidado que você pensar que vai mudar o argumento do Senhor para você, com as suas rezinhas de complexo de inferioridade, que não vai não. O Senhor não baixa porque o que Ele confiou a você é importante demais, independente do tanto que Ele confiou a você, mas para Ele é importante demais o que Ele confiou a você, amém? De verdade? Então volta lá e aceita engolir essa, se o Senhor estiver falando bravo com você hoje. Seguramente, em algum aspecto, não tem nenhuma e nenhum de nós que não estamos recebendo uma bronca do Senhor, em algum aspecto. Muitos. Vamos lá? Vamos lá. O que o Senhor disse? Servo mau e preguiçoso. Firma. Tu sabias que eu colho onde não plantei, e ceifo onde não semeei? O Senhor fala com o servo usando a própria reza que ele usou. Pega as crianças aqui, depois elas brincam, senão ninguém medita a palavra, aí vai virar uma festa. Depois elas brincam na creche. Brinca agora no colo do papai e da mamãe. É hora de guardar o talento, criancinha, mesmo sendo pequenininhas. Pegue lá. Está vendo que o patrão, que Deus fala com você com as palavras que você falou com ele? Está vendo? Está vendo? O peixe morre pela... Qual é o ditado? Pescador. O peixe morre pela... Cuidado com as suas rezas. Que as rezinhas de vítima. Que as rezinhas que parece que é humilde, mas não é humilde coisa nenhuma. É complexado. É medroso. O Senhor não acolhe, e reza de medroso não convence o Senhor, amém? Reza de medroso não muda a opinião do Senhor sobre você.
Porque antes de você ser guiada e guiado pelo medo, foi Ele que criou você, fez você com capacidades de pegar o que era importante para Ele confiar a você, 5 ou 2 ou 1, mas Ele, ao criar você, fez você com as capacidades que Ele destinou a você. Não tenha dúvida da mão dEle. Duvidar de você é duvidar do poder da mão dEle que te criou. Amém? De verdade? Então vamos lá. Vamos lá? Versículo 27. Então, devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que eu, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Essa linguagem financeira, ela é rara no Evangelho. Ela não é muita linguagem do Evangelho, não é? Mas a linguagem financeira é para a gente dar conta de aplicá-la, porque é mais fácil aplicar essa linguagem de cálculo, 2 mais 2, 1 mais 1, 5 mais 5. Ela é uma linguagem fácil de ser assimilada. O Senhor está falando de depositar o meu dinheiro no banco. Significa pegar os dons que Ele te deu para ser mãe e aplicar na vida de mãe. Pegar os dons que Ele te deu para ser pai e aplicar na vida de ser pai. No banco da paternidade, no banco da maternidade, pegar os dons que Ele te deu para ser esposa e depositar no próprio banco que faz as coisas de um casamento crescer e evoluir. Os dons que Ele te deu para a sua profissão, te capacitar e te qualificar e multiplicar aquilo que Ele te fez capaz. Antigamente, nós mais velhos, nós trabalhávamos porque era importante demais a um homem, a uma mulher trabalhar. A gente não trabalhava por dinheiro. A gente trabalhava porque era feio ser desocupado. Era feio. Uma menina, um menino com 12 anos, 10, 14, 15 anos, era feio não saber fazer as coisas, não era? Era feio. Hoje não. Hoje os marmanjos estão com 16, 19, 20, 21, com diploma na parede, pergunta: o que você sabe fazer? Nada. De cada 100 jovens que terminam o curso de Direito no Brasil, 7 ou 8 dão conta de pegar a carteira da OAB. 90, 92 nunca vai exercer a profissão, porque fez uma faculdade, mas não aprendeu nada. Porque foi para o banco, mas ficou mais ligado a que é uma faculdade paga, o professor tem que me passar, eu não vou aprender, vou ficar brincando, como muitas crianças nossas que vão para a escola, o pai e a mãe põem na escola, às vezes até dá o calote, não paga a escola, mas põe na melhor escola, porque quer ter orgulho de dizer que o filho está numa boa escola. Isso existe? E o diacho do filho não aprende nada, porque filho de caloteiro não aprende a não ser com o mestre. Tá claro? Tá claro? Cuidado com o pai caloteiro. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Versículo 28. Em seguida, vocês pais, sobretudo pais e mães de crianças, vocês vão ter que pedir o Espírito Santo para ajudar vocês a darem conta de ensinar isso para suas crianças, porque a sentença que vem agora, ela não é simples de ser digerida e assimilada. Você, pai e mãe de criança, de adolescente ou de filho já adulto que não achou rumo ainda para a vida, não vai ser simples digerir, engolir o que vem agora. Peço o Espírito Santo para ajudar você a dar conta de sentar hoje com a sua esposa, com seu esposo e dizer: bem, não dá para tocar mais a vida desse jeito, nós vamos ter que readministrar a nossa vida. Versículo 28. Em seguida o patrão ordenou, leia: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Vixe Maria. Vixe Maria. Continua. Porque a todo aquele que tem, será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Para lá.
a quem tem será dado em abundância, quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu vou pedir aos irmãos que depois, durante a semana, vocês voltem ao capítulo 12 de Mateus, já que nós estamos encerrando essa semana o Evangelho de Mateus. Capítulo 13. Capítulo 13 diz assim: naquele ambiente em que Jesus, depois de multiplicar os pães, o povo fica atrás de Jesus querendo mais pão sem trabalhar. Jesus dá a bronca: me procurai não pelo pão que se perde, entendido? Vocês me procurem por uma causa mais profunda, não por causa de cesta básica. E no capítulo 13, versículo 12, diz assim: aquele que tem será dado em abundância, mas aquele que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Essa fala de Jesus aos apóstolos no capítulo 13 é dentro do ambiente também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, vem logo depois da parábola do semeador. Porque os discípulos estavam com preguiça de entender a parábola do semeador. E a parábola do semeador, no Evangelho de Marcos, Jesus conta ela umas 5, 6 vezes. E os discípulos estão com preguiça de fazer esforço com a mente e entender. Aí Jesus dá uma bronca dizendo: moçada, é o seguinte, eu já contei, ficou claro, já contei 5 vezes, vocês não estão querendo entender. Vocês, para entender a palavra, vocês têm que se esforçar para compreender. Faça parte de vocês. Eu estou explicando e vocês não entendem? É nesse contexto de gente com preguiça mental de rezar e meditar a palavra, que Jesus diz essa sentença lá no capítulo 13, versículo 12. Ele diz assim, depois de explicar a parábola do semeador: aquela da semente que caiu na beira do caminho, lembra? No terreno pedregoso, no espinheiro, ou na terra boa, lembra? Ele termina dizendo assim: a quem tem será dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, a quem não tem será tirado até o que pensa que ter. Então aqui de novo é nesse contexto das parábolas do reino, o semeador, a colhida da palavra e da sua prática. Em Mateus 13, o capítulo 13, os discípulos, no versículo 10, os discípulos chegam, você vai pegar na sua casa o capítulo 13 todo de Mateus. Os discípulos chegam em casa e falam assim: Senhor, por que o Senhor fala em parábola, essa parábola do semeador? Tudo que Jesus fala, conta 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a parábola, e os discípulos estão sempre fazendo de conta que não está entendendo. Você que é pai e mãe, já viu quando um filho com preguiça de fazer o que você mandou, ele faz de conta que não está entendendo e fala: ah, não entendi. Marido e mulher também às vezes faz uma fleiragem dessa um com o outro, fala: não, você falou, não entendi. Isso existe? É nesse contexto em que Jesus fala: entendeu sim, cambada. Lucas capítulo 8, Jesus diz assim: prestai a atenção à maneira como ouvis a palavra, até o que tem será tirado. Porque se você não se esforça para ouvir a palavra, guardar a palavra, meditar a palavra, e toca a sua vida, na medida que as situações da vida vão aparecendo, você vai se recordando da palavra, do que Deus te falou e te ensinou, e você vai colocando na sua prática o comando da palavra que você leu. Igual regra de trânsito. Você não lê lá o manual e estuda a regra de trânsito, depois você vê a placa e lembra da regra? Assim também a vida. Você guarda a palavra, aí vem os acontecimentos da vida. Vai vindo os acontecimentos. Você vai lembrando: opa, sobre isso aqui o Senhor falou para eu fazer daquele jeito, sobre isso aqui para eu agir daquela maneira. Pronto. Então, aqui não se trata de dizer a um pobre que está hoje passando fome, que só tem fubá, sal e água para comer um mingau, o Senhor vai tirar e não vai ter nem fubá. Não é isso não. Até porque o Senhor fala que a quem está passando fome, só está passando fome porque nós que cremos não temos solidariedade e não ajudamos quem precisa da nossa ajuda. Mas esse contexto de a quem tem será tirado até o que pensa ter, a fé em Jesus é igual conhecimento das coisas do reino dos céus.
Pega o versículo 29 de novo. Porque a todo aquele que tem o quê? Repita comigo. Tem a fé em Jesus, e tem o conhecimento, das coisas do reino dos céus. É disso que o Senhor está falando, tá claro? Então, os talentos é conhecer as coisas de conhecer Jesus e conhecer as coisas do reino dos céus. Por isso ele diz com tanta veemência, versículo 30, brada todo mundo, quanto a este servo inútil, jogai-o fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Ai, ai, ai. Vocês que são pais e mães, não é fácil ensinar isso para criança. Não é fácil. Para entender como viver essa palavra sem medo, não pode aumentar o medo. O fracassado vai pensar, tá vendo? A ameaça é grande. Se eu recebi pouco de Deus, o tempo vai ficar pior. Antes eu não tivesse recebido nada. O complexado, o inferiorizado, pode sair da igreja pior do que entrou, achando que tem toda razão para se fechar. E não é disso que o Senhor está falando, não. Porque a você que conhece Jesus, você não conhece somente a pessoa do homem Jesus, mas você conhece Deus Jesus e as coisas do reino que Ele te revela. Pega a segunda leitura, que é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, é que melhor fala disso, para você entender o que significa viver como alguém que recebeu os talentos. Independente se você recebeu 5 ou 2 ou 1, o que significa viver como quem recebeu os talentos? É como as virgens prudentes, recebeu o convite para participar das núpcias. Então arrume a sua lamparina e arrume o seu azeite, porque o noivo te deu a graça de te convidar para a festa do casamento, mas a lamparina é sua e o azeite é seu, providencia, amém? Isso ele não vai dar, não. Está claro? E é disso que a palavra de Deus, Paulo aos Tessalonicenses, fala. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, leia todo mundo, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Tem várias mulheres grávidas hoje aqui na igreja, entendem essa linguagem. Versículo 4. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas. Levante a sua mão para o céu e diga, eu não estou nas trevas. Eu não estou nas trevas. Se eu recebi um talento, se eu recebi um ou talento, dois, ou 5, cinco, eu não estou nas trevas. Eu não estou nas trevas. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Entender isso. Entender isso. Amém. Amém. Volte lá. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mas vós, meus irmãos, não estais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Levanta a sua mão para o céu e diz, eu sou da luz. Eu sou do dia. Eu sou do dia. Volte ao texto. Brada. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. É a coisa mais difícil do mundo, é conseguir esse equilíbrio. Como ser vigilante e sóbrio. Porque para ser vigilante, a gente acha que só dá conta de ficar vigilante se ficar tomando café toda hora, ou pitando, ou até em velório, bebendo uma pinga toda hora para passar a noite. Não é assim? Não é? Não é? A gente acha que para dar conta de passar a noite com o defunto, com a família, precisa arrumar uma pinga, precisa ter cigarro. A coisa mais difícil é ser vigilante sendo sóbrio.
E a coisa mais difícil é ser sóbrio sendo vigilante. É um fino corte de navalha para alcançar esse equilíbrio. Geralmente a gente perde a linha entre a sobriedade e a vigilância, porque o vigilante pode pegar pesado. Muitos pais e mães aqui são vigilantes no casamento, na família, no cuidado com os filhos, são vigilantes, mas não dão conta de serem sóbrios. São vigilantes e porque são vigilantes são estressados. Está sempre dando patada em tudo que passa perto. Isso existe? Isso existe? Para dar conta de ser sóbrio e cuidar das contas e pensar nas coisas corretas, no lugar, em andamento, tudo em ordem, precisa estar estressado o tempo inteiro e tomando até uns comprimidos para dar conta de ficar vigilante, cuidando do que deve. O Senhor te pede: modere a sua vigilância com a sobriedade, não com coice, não com cigarro, não com café, não com a pinga, não com comprimido, não com zap zap, que para dar conta de ficar também ligado tem que ficar o tempo inteiro no zap zap, não é? Sobriedade, que é uma das medidas que mais tem faltado em nós, e principalmente em nós velhos, que a gente, para dar conta de tudo que a gente deu até hoje, a gente foi ficando amargurado, azedo, ressentido, resmungão, reclamão, julgador dos novos, pessimista, negativo com tudo. É preciso ser vigilante, mas é preciso ser sóbrio, doce, suave, feliz. Nós temos que ser uns velhos felizes, uns velhos a quem o Senhor lá na juventude nos deu talentos, porque viu a nossa capacidade, nos deu a conhecer a Ele e as coisas do reino, e por isso a gente vai envelhecendo, apesar das pancadas, das pauladas, das judiadas, a gente vai crescendo e sempre com uma lâmpada acesa, e ainda com uma vasilha de azeite, na alegria da espera do Senhor, aleluia. Nós somos do dia, somos da luz, não somos da noite, não somos da treva, não somos da amargura, não somos do rancor, nem do pessimismo, nem do ressentimento. Não durmamos como os outros. Amém? De verdade? Epa, vai render, não vai, essa semana? Credo. Agora é a hora de você se aproximar com o Senhor, do Senhor, abrir sua capanga e mostrar para Ele o que você está fazendo com os talentos que Ele te deu. Lá na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, ou na sua maturidade, ou na sua velhice, o que você está fazendo? É hora de você dizer ao Senhor, para te ajudar a preparar para o grande dia do acerto de contas, que você quer estar bem, que você quer fazer uma prestação de contas e sair feliz demais de diante dEle, quando você devolver a Ele os dons que Ele te deu, as capacidades que Ele te deu, na sua profissão, na sua fé, na capacidade de ajudar no trabalho, na igreja, na família, no seu casamento, na sua vida de pai, mãe, de esposa. Você quer entregar tudo para o Senhor, além das lágrimas, das feridas, de tudo que você sofreu, mas você quer ver o Senhor botar a mão no seu ombro e te dar uma sacudida e dizer: você foi fiel em tão pouco, vem participar da minha alegria. Queira escutar isso do Senhor e cultive. Crianças, não fique só distraída aqui não, e dentro da sala de aula e dentro da igreja. Sala de aula é lugar para você potencializar e multiplicar os talentos, para o dia você escutar o Senhor dizer: vem participar da minha alegria. Eu te dei uma sala de aula, e na sala de aula você aprendeu as coisas mais importantes para ajudar o mundo a ser melhor, meninada. Amém? Inclina a sua cabeça, põe a mão no seu coração, inicie agora um grande encontro com o Senhor, um grande acerto de contas com o Senhor. Também você, criança, tudo que você recebeu do Papai do Céu,
a sua vida, a sua inteligência, a sua saúde, criança, a sua família, que se você recebeu do Papai do Céu a comida de cada dia, a sua roupa, é tudo talento que Deus te deu. Como é que você está cuidando disso? Fale com o Senhor, acerte com Ele. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Senhor Jesus, Espírito Santo, o Senhor conhece o coração de cada uma aqui. O Senhor sabe do esforço que cada irmã e irmão já empreendeu na vida, sentindo vontade de multiplicar os talentos que recebeu na vocação, na profissão, na vida afetiva, emocional, sonho em constituir uma família, um casamento, uma vida grande de alegria, multiplicando os dons que o Senhor me deu a cada um, Não deixe que a partir de hoje continuemos, por causa dos embates, dos sofrimentos, das experiências negativas e fracassadas, não permita que a partir de hoje continuemos a enterrar nossos talentos na amargura, no medo do juízo, do julgamento e da condenação. O que eu recebi do Senhor é dom, é talento, e eu vou multiplicar, eu vou arriscar, eu vou pagar o preço da alegria que é receber do Senhor os talentos que eu recebi, desde o alimento, a saúde, o corpo, a capacidade na profissão, na vida afetiva, espiritual, moral, ética, tudo, Senhor, eu vou reconhecer como talentos que o Senhor me deu e vou cuidar deles, sem medo da reprovação, da avaliação dos outros, do julgamento.
sem medo, mas movido pela confiança no seu amor, que vê em que eu sou capaz, que sabe qual é a minha capacidade e me dá dons e talentos. Eu vou te servir, multiplicando o que em mim o Senhor colocou. Fique de pé toda a igreja, deixe o folheto no banco, estenda suas mãos aqui para a cruz. Na cruz, Jesus multiplicou todo o talento do amor que ele recebeu do Pai. Multiplicou infinitamente o amor que ele recebeu do Pai e derramou esse amor em você, em misericórdia, em perdão. Recebe do Senhor os talentos que ele te oferece. O sangue para te perdoar, para te curar as feridas. O sangue que te lava das dúvidas, das incertezas e dos medos. Recebe do Senhor. Levante, aprume a sua coluna, seu ombro, sem medo, sem humilhação, sem complexo de superioridade ou sem dobrar-se na inferioridade. Diga ao Senhor: eis-me aqui. Receba os seus dons, os seus talentos. O Senhor é o maior dom, o mais precioso talento que eu já recebi é o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor me deu ainda a conhecer as coisas do seu reino, do reino do Pai. Obrigado, Jesus. Estou aqui. Eis-me aqui. Eu vou sair daqui hoje e vou multiplicar tudo com grande vigor e alegria. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração e agradeça. Faça a sua oração agradecendo o Senhor por tudo que dele você recebeu até hoje, todo o bem que você já pôde fazer até hoje, mesmo não reconhecido. Agradeça ao Senhor por tudo que dele você recebeu. Amém. Diga forte: amém. Amém. Amém.